Boa noite a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 2 de agosto de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Hoje, diretamente aqui de Nosara, na Costa Rica, diretamente do Resort Blue Spirit, né? Amanhã começa o meu treinamento do Stargate e nós estamos aqui na Costa Rica, nesse lugar que é um paraíso na Terra, né? E hoje nós continuamos na nossa 6ª revisão. Hoje é a nossa 14ª lição. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Entrego o futuro nas mãos de Deus. O passado se foi, o futuro ainda não existe. Agora estou livre de ambos, pois o que Deus dá só pode ser para o bem. E aceito só o que Ele dá como o que me pertence. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Entrego o futuro nas mãos de Deus. Então essa é uma daquelas lições maravilhosas, né? Que nos ajuda com qualquer dificuldade que nós possamos estar enfrentando, né? Entrego o futuro nas mãos de Deus, né? E a gente aprende lá, quando a gente estuda no livro-texto, que quando nós entregamos o futuro, nós automaticamente entregamos também o presente e o passado, né? Quando eu falo entrego o futuro nas mãos de Deus, a minha calma, vejam isso, né? A minha calma, a minha tranquilidade, ela é inevitável. Falem, respirem fundo aí, de onde vocês estiverem, né? Eu entrego o futuro nas mãos de Deus. Eu entrego o meu futuro nas mãos de Deus. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O passado se foi, isso é um fato. O futuro ainda não existe, isso é outro fato. Agora estou livre de ambos, pois o que Deus dá só pode ser para o bem. Então, quando eu falo que eu entrego o futuro nas mãos de Deus, eu estou dizendo que eu quero apenas aquilo que Deus dá. E o que Deus dá só pode ser para o bem. E aceito só o que Ele dá como o que me pertence. Esses barulhos que vocês estão ouvindo, gente, são duas coisas. Primeiro, a galera se divertindo aqui, porque a gente acabou de jantar e é o primeiro dia, estamos nos encontrando com os nossos amigos e tal. E a segunda coisa é a fauna, tá? São as aves noturnas, tá bom? Porque aqui, gente, é um lugar que é impressionante, né? É um lugar que tá todo vivo, né? Vamos lá. Passamos então, hoje eu vou fazer um vídeo curto, tá? Eu tô muito cansada. Então vou ler para vocês aqui do meu celular o texto da Melody Beat do livro A Linguagem da Liberdade, do dia 2 de agosto, que tem tudo a ver com a lição de hoje, uma tremenda sincronicidade. Entrego o futuro nas mãos de Deus. E o título do texto de hoje é No Intervalo. Para ir de onde estamos, para onde vamos, temos de passar pelo meio. Uma das partes mais difíceis da recuperação é o conceito de afastamento do que é velho e conhecido, e não queremos mais, e da nossa disposição de ficarmos parados de mãos vazias enquanto esperamos que Deus as encha. Isso pode ser aplicado aos sentimentos. Podemos ter estado repletos de dor e de raiva. E de alguma maneira esses sentimentos podem ter se tornado confortavelmente familiares. Quando finalmente enfrentamos e abandonamos a nossa dor, podemos sentir-nos vazios por um tempo. Estamos entre a dor e a alegria da serenidade e da aceitação. Podemos também estar num intervalo entre dois relacionamentos. Para preparar-nos para o novo, precisamos primeiro libertar-nos do velho. Isso pode ser assustador. Sentimos-nos vazios e perdidos por um tempo. Podemos nos sentirmos sozinhos, achando que há algo de errado conosco, por soltarmos o proverbial pássaro da mão quando ainda não estamos vendo o outro na moita.
O intervalo acontece em muitos aspectos da vida e da recuperação. Recuperação aqui dos relacionamentos especiais, né? Codependentes. Podemos estar entre empregos, carreiras, lares e objetivos. Podemos estar entre comportamentos, quando abandonamos os antigos e não estamos certos do que os substituirá. Isso também se refere a comportamentos que têm nos protegido e servido bem toda a nossa vida, como tomar conta e controlar. Podemos sentir muitas emoções quando estamos no intervalo. Tristeza pelo que abandonamos ou perdemos, e a sensação de ansiedade, medo e apreensão sobre o que virá pela frente. Entrego o futuro nas mãos de Deus. Gente, vejam a sincronicidade. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Isso também se refere a comportamentos que têm nos protegido e servido bem toda a nossa vida, como tomar conta e controlar. Podemos sentir muitas emoções quando estamos no intervalo. Eu já tinha lido, né? Perdão. Tristeza pelo que abandonamos ou perdemos e a sensação de ansiedade, medo e apreensão a respeito do que virá pela frente. Essas emoções são normais quando estamos no intervalo. Aceite-as, sinta-as, liberte-as. Estar no intervalo não é divertido, mas é necessário. Não durará para sempre. Pode parecer que estamos parados, mas não estamos. Estamos no intervalo. É o caminho para ir daqui para lá, não é o destino final. Estamos caminhando para frente, mesmo quando estamos no intervalo. É bom a gente se lembrar disso, né? Hoje, a oração. Hoje aceitarei o lugar onde estou como sendo aquele no qual devo estar. Se estou no intervalo, me esforçarei para acreditar que este lugar não é sem propósito e que está me conduzindo em direção a algo bom, né? Então eu ainda não sei exatamente qual vai ser o meu novo emprego, qual vai ser o meu novo casamento, qual vai ser a minha nova profissão. Eu tô nesse intervalo aí, né? E quantos de nós, em vários momentos das nossas vidas, nós não nos vimos nessa situação, né? Nós tomamos uma decisão, mas ainda talvez não tenhamos tido os recursos necessários para colocá-la em prática. Então a gente vai ficar um tempo nesse intervalo, né? No intervalo entre uma coisa e outra, no intervalo entre o velho eu e o novo eu. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui comigo, me acompanhando nessa jornada, né? Nós estamos hoje na lição 214, acabamos de terminar o mês de julho, né? Vou deixar aqui ligado que eu acho que a iluminação fica melhor. Nós estamos no dia 2 de julho, né? De agosto, perdão. Então, estamos aí há 7 meses, né? No mínimo, há 7 meses juntos. E é claro, é seguro, é óbvio que você está experimentando uma transformação. Talvez você esteja olhando para certos aspectos da sua vida e falando assim, nossa, eu quero mudar, né? Eu quero fazer algo diferente da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Eu quero mudar a minha forma de me relacionar com as pessoas. Eu quero fazer novas amizades, eu quero frequentar outros lugares. Eu quero uma vida diferente, né? E aí o bom ponto de partida para esse desejo, para essa necessidade, é justamente a gente partir da ideia de que somos gratos por aquilo que nós temos, né? O que evidentemente não nos impede de querermos mais, tá? Ok? Muito bem. Dito isso, eu vou passar aqui para a leitura de mais um pedacinho aqui do Sucesso Sagrado, tá? Para a gente completar o vídeo de hoje, tá? Lembrando que a gente está falando estamos em acordo com a lei do crescimento aqui no Sucesso Sagrado, no passo da ação decidida. Tá? Então eu li um bocado ontem, essa sessão é bem grande e hoje vou ler mais um pouquinho, tá? Nancy Black
Ah, não, isso eu já tinha lido. Então, vou reler o último parágrafo que eu li ontem. Essa expansão vem mais fácil quando você permanece focado no propósito da sua alma, na sua paixão, fazendo aquilo que você ama. Sua maior dádiva para mim foi o seu conselho, né, para eu me expandir e para não fugir do desconforto. Me escreveu uma participante do nosso retiro do sucesso sagrado. O que eu descobri é que estar desconfortável não é mais desconfortável. Os desapontamentos e até as rejeições, as recusas, né? Quer dizer, aqueles momentos em que a gente efetivamente não consegue aquilo que queremos nas nossas vidas profissionais, não são mais desconfortáveis. Eles agora, os desapontamentos, né? Eles parecem fazer parte da paisagem, em vez de aparentarem ser colinas monumentais, que eu tinha imaginado que seriam para mim antes. A expansão que as mulheres, que desabilita as mulheres, em sua maioria devida à sua própria relutância ou recusa em pedir ajuda. Quando eu pedi a uma bem-sucedida mulher de negócios para que visse, em retrospectiva, se havia algo que ela poderia ter feito de forma diferente, a sua resposta foi instantânea. Eu poderia ter pedido ajuda antes. Ela respondeu: quando eu tive uma grande perda, né, financeira, eu falei com pessoas profissionais, né, com especialistas. E isso foi tão humilhante e me embaraçou tanto e foi tão embaraçoso para mim, mas na verdade eram apenas as dores do crescimento de um negócio que estava sendo bem sucedido. Ninguém faz isso sozinho, faz as coisas sozinho, né? Me disse uma executiva. Se você não tentar, você não vai crescer. O sucesso é uma atividade social, me explicou Karen Page, uma autora prolífica que eu tinha entrevistado para escrever um outro livro. E essa é uma importante mensagem aqui do sucesso sagrado. Ainda que seja uma expansão muito difícil para a maioria das mulheres, né? O fato de o sucesso ser uma atividade social, né? A maioria de nós quer ficar lá na zoninha de conforto, né? O mesmo sentimento foi ecoado por outra executiva de alto nível. Fazer coisas grandes requer a ajuda de muitas pessoas, de times de empresários e de empregados também. E aqui estão os pontos que elas utilizaram para gerenciar de forma eficiente seus times para um desempenho máximo. Encontrar as pessoas cujos talentos você não tenha e não clones. Contratar os melhores e sair do caminho deles. Configurar sistemas, políticas e processos. Ajudar os outros a alcançarem seus potenciais máximos. Se expandir onde você for mais eficiente. Considerar resolver os problemas, né, imediatamente. Para muitos de nós, o gerenciamento de equipes figura proeminentemente nas suas missões pessoais e cabem bem nas suas inclinações de ajudarem os outros. Eu sinto que aquilo que eu faço é parte de algo maior. E ao trazer as pessoas junto comigo é parte disso, disse uma proprietária de uma empresa, de um negócio. Você cresce ao ajudar os outros.
E ainda uma outra mulher declarou: as pessoas precisam de um lugar para brilhar e eu dou esse lugar para elas. Esses times de mulheres, entretanto, se estendiam para muito além dos seus locais de trabalho. Seus times incluíam conselheiros financeiros e legais, mentores, colegas, grupos profissionais e amigos em quem confiavam. Embora os homens figurassem proeminentemente em seu sucesso, todos apontavam para uma irmandade que os ajudou, né, a passar pelos momentos mais desafiadores. E eles consistentemente mencionavam organizações como o Comitê dos 200, elas, né, eles e elas, o Fórum Internacional das Mulheres, a Organização das Mulheres Presidentes, como sendo a fonte da minha sanidade, e não tinham o suporte emocional que eu recebia nesses grupos, então não tinha preço. Esses encontros, uma das mulheres explicou, me nutriam até o meu centro. A fundadora Marsha Firestone dessa associação, né, Organização das Mulheres Presidentes, né, ela descreveu essa associação como mulheres contribuindo num ambiente de confidencialidade com compromisso para serem realmente apoiarem, né, realmente umas às outras e serem úteis umas às outras, né, oferecerem um suporte, né, verdadeiro. Isso é um bicho, tá, gente? É um pássaro noturno. Erin estava ansiando por esse tipo de equipe de suporte, então ela convidou um punhado de mulheres de negócios para um restaurante, para irem almoçar num restaurante da vizinhança. Elas têm se encontrado mensalmente por mais de um ano. Esses encontros, eles subiram de 8 mulheres participantes para 30 mulheres, que começaram então a participar numa base regular. Ela me disse: eu não fiz nenhum tipo de marketing para esses encontros, mas aparentemente as mulheres amam o que estão fazendo e elas continuam contando para as suas amigas e o grupo está crescendo. A minha lista, quando eu comecei, era de 20 pessoas e agora ela tem bem mais do que 60 pessoas, tá? Então a gente terminou aqui de ler a sessão esteja de acordo com a lei do crescimento. Então, do que ela está falando aqui? Ela está falando que para a gente crescer, para a gente fazer algo maior, nós vamos precisar ter colaboradores, né? E vamos precisar também ter apoiadores, né? Pessoas que estejam efetivamente aí, como é que se diz? Torcendo por nós, talvez nos ajudando a passarmos por problemas que elas já passaram, né, que foram corriqueiros, né? Então você imagine assim, para algumas situações isso é bem fácil, né, da gente imaginar. Por exemplo, as mulheres que vou falar uma coisa aqui meio antiga que as pessoas não fazem hoje em dia, que eu acho que é bem legal. Né, a pessoa vai lá fazer um curso de noivas, ela vai se casar e ela vai fazer um curso de noivas, né? E aí ela conversa lá com as mulheres que já casaram, as mulheres que já enfrentaram problemas nos seus primeiros anos de casamento, de todos os tipos, né? Ou de repente as mulheres que vão ser mães pela primeira vez, então elas vão aprender como é que é a maternidade, né? Como é que cuida de um bebê, umas vão apoiar as outras, né? Umas vão ser as fontes de apoio das outras e por aí vai. Então, como a gente está falando de sucesso, a gente está falando de negócios e olhando aqui tudo isso a partir da perspectiva de um curso em milagres, nós podemos entender que as pessoas podem se apoiar mutuamente, né? Talvez você já tenha tido a oportunidade de participar aí de algum grupo de apoio, não necessariamente para o seu negócio, mas talvez, sei lá,
grupo de estudos, né? Quando a gente está estudando, a gente tem pessoas que nos apoiam, né? Com os nossos estudos. Então, essa basicamente é a ideia dela, né? Eu vou voltar um pouco nessa história do intervalo, né? Eu vou dizer para vocês, eu estou voltando agora no texto da Melody, né? Eu acho que a humanidade está toda no intervalo, sabe? Realmente falando. Eu acho que o planeta Terra está no intervalo. Nós enquanto humanidade, estamos despertando muito rápido para as realidades superiores, né? Eu vou participar aqui de um workshop com uma pessoa que eu nunca fiz um trabalho pessoalmente, né? Que é uma pessoa que canaliza um ser de uma esfera superior, né? Não que isso seja novidade para mim aqui no Stargate, mas essa pessoa particularmente é a novidade, né? Então nós estamos nesse intervalo, né? Que a minha grande terapeuta Yara Best chamava de o interregno, né? Que é a palavra do latim, o interregno. Então a humanidade está aí. Nós não somos mais quem nós éramos, mas ainda nós não somos quem nós vamos ser, quem nós estamos nos preparando para ser. Então eu tenho observado em muitas pessoas à minha volta, alunos, não alunos, amigos, colegas de trabalho, né? Não parece que a gente tá todo mundo perdido, né? Não sabemos mais quem somos, né? E olha, gente, eu não tô dizendo aqui para vocês que eu também não esteja nessa situação, não, porque eu estou, tá? Eu também tô bem nesse intervalo, né? Eu tô bem avaliando várias coisas, vários aspectos da minha vida, né? E como me diz sempre a minha amiguinha argentina que tá aí, a minha irmã argentina, né? Que vocês já conhecem, que eu falo dela muito, né? A Sole, ela fala assim, Jaque, você fica fazendo um monte de trabalho e você quer que as coisas não mudem? Como assim? Você vem e faz um monte de trabalhos e quer que as coisas não mudem? E é isso, né? E você vem, faz 214 lições de um curso em milagres pelo 5º ano seguido e você quer que as coisas não mudem na sua vida, né? E aí hoje ela saiu de Buenos Aires, pegou o voo dela para o Panamá, saiu do Panamá, pegou um voo para São José e a gente se encontrou para pegar o nosso aviãozinho para vir para cá. Não conseguimos pegar o voo de São José juntas, porque eu saí do Rio, fui para a cidade do Panamá peguei um voo para São José e aí pegamos o nosso aviãozinho aqui, que a grande emoção da viagem, ela falou para mim hoje também que a parte favorita dela é o aviãozinho, né? E aí ela estava falando para mim, Jaque, esse trabalho que a gente vai fazer essa semana vai ser uma bomba. Aí a gente começou a rir, né? E mais uma bomba, né? E a energia luminosa, né, as frequências elevadas que estão entrando no planeta, né? Tá todo mundo sentindo, gente. Mesmo quem não é sensitivo tá sentindo, né? Então eu acho que nós todos estamos nesse interregno, nesse intervalo. E é confuso em todos os níveis, no nível emocional, no nível físico, a gente sente as energias. Eu tinha que ter ligado esse ventilador aqui, tá bem calor aqui. No nível psicológico, no nível emocional, a gente tem uma confusão mental, de repente a gente para e começa a chorar sem saber porquê, aí 5 minutos depois a gente tá bem, né? E é isso, né? E eu digo para vocês que hoje, essa comunidade do Stargate, para mim, é a minha família de alma, né? É a minha família de alma. Eu encontro com essas pessoas e eu sinto como se todos fôssemos irmãos. Alguns têm mais afinidade, com alguns eu tenho mais afinidade, com outros eu tenho menos afinidade. Então procure a sua tribo, né? Vai encontrar a sua tribo, a tribo que fala a sua linguagem, né? Junte-se a pessoas que estão querendo escolher novamente. Junte-se a pessoas que estão querendo fazer algo diferente, né? Não vá ficar tentando convencer o outro que acha que tudo que você está fazendo é maluquice, que você está certo e ele está errado. Não, você vai gastar sua energia, não perca o seu tempo. Deixa o outro, na hora que o outro tiver que despertar, ele vai despertar. E se ele também não tiver que despertar, não vai despertar.
E fique em paz com esse intervalo, né? A gente precisa, às vezes, gente, às vezes tem uma coisa importante, né, de se falar. Eu fechei aqui infelizmente eu fechei o texto. Agora eu não vou abrir, porque senão eu vou levar meia hora aqui tentando abrir. Infelizmente tem uma coisa, às vezes nós precisamos nos dar um tempo para que aquela situação se apronte. Um bebê leva 9 meses para ficar pronto, né? Eu nasci prematura, nasci de 8, já apressada, já xereta, já querendo perturbar a vida alheia mais rápido. Mas pensem, um bebê leva 9 meses para ficar pronto. Se a gente for considerar o movimento da Lua, uma lunação completa, uma lunação não, porque a lunação é diferente, né? Mas se a gente considerar as 4 fases da Lua, um mês. Eu tenho uma semana para nova, uma semana para crescente, uma semana para cheio, uma semana ela mingua, né? Então, às vezes, nós também, talvez estejamos aí tentando colocar o carro na frente dos bois. Talvez, para aquela decisão que a gente tem que tomar, a gente ainda não tenha todas as informações. E as informações vão chegar, né? Eu não sei o quão ansiosos vocês são. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Todo o trabalho que eu faço, nossa, o meu trabalho pessoal já me melhorou muito. Olha, para vocês terem ideia, hoje eu já meditei 2 vezes, hoje eu já fiz os meus pranayamas, hoje eu já rezei a minha sutra, hoje eu já fiz a minha meditação de Arcanjo Miguel. Eu aproveitei que quando eu tô viajando eu tenho muito tempo, né? Porque entre um voo e outro a gente tem tempo. Então eu fiz toda a minha prática espiritual bonitinha, né? E aí a gente vai suavizando esse nervosismo, essa ansiedade, essa maluquice que a gente fica. E com esse centramento que a gente obtém com a prática da oração, com a prática da meditação, o que acontece? As coisas podem se assentar mais rápido, porque a nossa energia que está escolhendo a linha do tempo para a qual nós vamos seguir. É a nossa energia que está trazendo, que está transformando essa informação do campo de todas as possibilidades, do campo quântico, em alguma coisa manifesta, né? E vou contar uma coisa para vocês. Desde a hora que eu saí de casa ontem para viajar, até chegar aqui hoje, eu fui... Assim, aconteceram coisas tão maravilhosas. Sabe quando você sai da sua casa de carro e você pega todos os sinais verdes? Foi o que eu experimentei de ontem até chegar aqui hoje. Foi o que eu experimentei. E eu tava na dúvida se eu vinha, né? Porque é o meu 5º retiro aqui na Costa Rica. Né? Então eu estava na dúvida se eu ia escolher esse ou se eu ia escolher o outro, mas o chamado foi forte. E na hora em que eu cheguei aqui, na hora em que eu entrei nessa energia do Blue Spirit, que é uma energia em que a Terra já te cura, só o simples fato de você estar aqui nessa Terra, você já está sendo curado. Eu falei assim, de novo, eu tomei a decisão correta. E aí foi muito engraçado, porque eu vim jantar agora há pouco e o pessoal serve a gente num buffet, né? E eles são todos bonitinhos, uniformizadinhos. E eles já me conhecem. E aí foi um tal de fazer uma fila para eu beijar e abraçar todos eles. Porque todo mundo já me conhece. Aí eu falei para os recepcionistas, eu falei, olha, já tem que ter um cartão de fidelidade, né? Mas enfim, gente, então é isso. Estamos no intervalo. A humanidade está no intervalo. Quando vocês virem as coisas, o noticiário, os momentos desafiadores que a gente está passando, tenham fé. Isso é só a desintegração do karma, como a gente diz na Seishonoye. Tenham fé. A humanidade está caminhando para frente. Nós estamos despertando. A nossa estupidez está ficando insustentável, né? Acreditar em mais certo tipo de mentira, em certo tipo de balela, em certo tipo de pessoa, tá ficando cada vez mais insustentável, né? E a internet, ela está permitindo que a comunicação verdadeira chegue. A falsa também chega, mas aí a gente usa o nosso discernimento, né? A informação verdadeira está chegando.
Então o fulano vem e conta uma mentira, 5 minutos depois já tem alguém ali rebatendo, né? E aí, se você não acreditar, você pode falar assim: eu não acredito nem no fulano e nem no Beltrano. Não tem problema nenhum. Você não precisa acreditar. Eu sugiro que você faça exatamente o que eu faço. Quando você não acreditar, procure você pelas informações. Procure você. Vá você fazer a sua busca, né? Não acredite no que você está ouvindo, vá você fazer a sua busca. Eu me lembro que lá em 2020, quando eu comecei a seguir o David Wilcock, eu já conhecia ele há bastante tempo, mas eu não seguia ele nas redes sociais. E ele falava umas coisas assim tão bizarras que eu falava: esse homem tá maluco. Eu não posso acreditar no que esse homem tá falando. E eu me dava o trabalho de pegar cada pedacinho de informação que ele dava e ia atrás. E eu confesso a vocês que eu até hoje, eu nunca peguei algo que não fosse consistente. Então faça isso também. Por mais que você ame a pessoa que está lá esbravejando, vai checar, vai ver se a informação que ela está te passando é realmente verdadeira. E entenda que nós estamos nesse processo de transição planetária. Não é assim que eu começo os vídeos já há anos? Bem-vindo a todos bem-vindos, né? A nossa transição planetária, a nossa expansão espiritual, sei lá agora como é que eu falo, que se eu não falo no início, depois eu esqueço, né? Estamos nesse processo, não somos mais quem éramos, mas também ainda não sabemos quem nós somos, porque nós estamos nos transformando. Então é mais ou menos como se nós estivéssemos dentro do casulo virando sopa de lagarta. Vocês sabiam que a lagarta dentro do casulo, ela vira uma sopa? Ela faz o casulo dela, entra lá dentro, né, se cobre toda de casulo e vira uma sopa. Então, gente, a gente está nesse momento. Todos nós somos sopas. E uma lagarta, ela não tem ideia do que vem a ser uma borboleta. Ela não tem ideia. Imagina você hoje crescer umas asas aqui e você poder sair voando, de repente, aqui de Nosara e ir voando para São José. Eu não tenho ideia de como é isso. Nenhum de nós tem. Então, ao mesmo tempo que é maravilhoso, nos dá uma excitação alegre, nos dá um medo profundo, né? Nos dá um tremendo medo. E é assim que tem que ser. E nós precisamos ficar em paz com isso. Como eu falei no início, o tempo da lagarta, né? Não se preposiciona no sujeito de uma frase. O tempo de essa lagarta virar borboleta demora um certo tempo. Ela não vira, ela não faz o casulo, entra no casulo hoje e amanhã ela é borboleta, não. Passa algum tempo. Eu não sei dizer para vocês quanto é. Deve ser algo, sei lá, em torno de um mês, não sei, dependendo da espécie da borboleta. Mas demora, tá bom? Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Estamos no intervalo. E precisamos ficar em paz com isso. Nós estamos no intervalo. A gente ainda não sabe o que a gente vai ser. E tem gente que não está no intervalo, porque essas pessoas vão continuar exatamente do jeito que elas sempre foram. Mas essas pessoas não estão assistindo esse vídeo. As pessoas que não estão passando por um momento de metamorfose espiritual não estão assistindo esse vídeo. Ou então elas vão parar aqui, ficar um minutinho aqui e falar: "Ih, essa mulher maluca, eu vou embora, eu vou fazer outra coisa melhor da minha vida". Não vão ficar, tá bom? Não vão ficar. Mas se você está aqui assistindo esse vídeo, com certeza você está vivendo esse processo de metamorfose na sua vida. E eu não estou dizendo para você que esse processo seja fácil ou que não seja doloroso, porque em alguma medida é. Mas eu estou dizendo para você entregar o futuro nas mãos de Deus e confiar. Confiar que está tudo bem. Isso não é uma ave não, gente, isso é sapo. Tá? Agora eu estou me recordando que isso são os sapos aqui, tá? Então não é confortável, mas aí a gente vem para o texto da Barbara Stanny. Eu começo a entender que o que eu achava desconfortável agora não é tão desconfortável assim. Tá bom, não é maravilhoso, mas tá bom, tudo bem, vou passar, vou enfrentar. Já posso lidar bem com esse desconforto, tá bom? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Entrego o futuro nas mãos de Deus. Entrego o meu futuro nas mãos de Deus. O passado se foi, o futuro ainda não existe. Estou no intervalo. Olha a sincronicidade. Olhem a sincronicidade. Agora estou livre de ambos, pois o que Deus dá só pode ser para o bem. E aceito só o que Ele dá,
como o que me pertence, porque só o que ele me dá é que me pertence. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tá bom? Então amanhã não sei que hora sai o vídeo, mas sai, se Deus quiser, tá bom? Diretamente aqui de Nosara, do Blue Spirit, na Costa Rica, essa terra abençoada. Tá bom? Eu deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.